Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos aqui na página 81, no pé da página 81, da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Estávamos falando, então, de Siger de Brabante. E eu vou ler só uma frase para a gente contextualizar aqui o ponto em que a gente está, do parágrafo anterior, que se refere a esse indivíduo, né? Em outras palavras, Siger de Brabante partiu a mente humana em duas, como um vendaval numa antiga lenda de batalha. E declarou que um homem tem duas mentes. Com uma delas, ele deve acreditar inteiramente, e com a outra, ele pode desacreditar completamente. Então, isso encolerizou Santo Tomás de Aquino. Nós vamos ver a reação do santo, né? Porque os inimigos de Santo Tomás de Aquino, a turma de Siger de Brabante, estava tentando a pior traição que se podia fazer a Santo Tomás, na expressão de Chesterton. Fizeram-no, Santo Tomás de Aquino, concordar com ele, ou parecia assim, né? Aqueles, agora retomando a leitura aqui, aqueles que reclamam que teólogos traçam finas distinções, dificilmente poderiam encontrar um melhor exemplo de sua própria tolice. De fato, uma fina distinção pode ser uma patente contradição. Contradição que é notavelmente aparente nesse caso. Santo Tomás desejava permitir que a verdade única fosse abordada por duas vias, precisamente porque estava convicto de que havia apenas uma verdade. Porque a fé é uma verdade única. Nada descoberto na natureza poderia, em última análise, contradizer a fé. Porque a fé era uma verdade única. Nada deduzido realmente da fé poderia, em última análise, contradizer os fatos. Era, na verdade, uma confiança curiosamente ousada na realidade de sua religião, que, embora alguns possam persistir na discussão, foi justificada. Os fatos científicos que supostamente contradiziam a fé no século XIX são quase todos eles considerados ficções não científicas no século XX. Mesmo os materialistas desertaram-se do materialismo, e aqueles que nos dão sermões sobre o determinismo na psicologia já estão falando sobre o indeterminismo na matéria. Mas, quer sua confiança estivesse certa, quer estivesse errada, ela era especial e supremamente uma confiança de que há uma verdade que não pode se contradizer. E esse último grupo de inimigos brotou subitamente a dizer-lhe que concordavam inteiramente com ele de que havia duas verdades contraditórias.
A verdade, na frase medieval, continha dois rostos sobre o mesmo capuz. E esses sofistas duplas faces ousaram sugerir que esse capuz era um capuz dominicano. Então, em sua última batalha, e pela primeira vez, ele lutou como se possuísse uma alabarda. Há um timbre nas palavras inteiramente além da paciência impessoal que ele mantinha em debates com muitos inimigos. Abre aspas para atentem para a nossa refutação do erro. Aspas para Santo Tomás, né? Ela não é baseada em documentos da fé, mas nas razões e afirmações dos próprios filósofos. Se então houver alguém orgulhando arrogantemente de sua sabedoria, que deseje desafiar o que escrevemos, que não o faça insidiosamente ou perante crianças impotentes em decidir acerca de assuntos tão complexos. Que responda abertamente, se tiver coragem. Este encontrar-me-á, então, confrontando-o, e não apenas meu desprezível ser, mas muitos outros cujas obras são verdadeiras. Batalharemos contra seu erro ou traremos a cura para a sua ignorância. Fecha aspas. Palavras de Santo Tomás de Aquino, né? Então, aqui o tom de Santo Tomás de Aquino é completamente diferente do tom usual dele, né? Nunca mais ele usará esse tom, né? O boi mudo está rugindo agora, como um animal acuado e ainda assim terrível, se elevando contra toda a matilha. Já observamos porque, nessa única batalha contra Siges de Brabante, Tomás de Aquino libertou tais trovões de paixão puramente moral. Foi porque toda a obra de sua vida estava sendo traída por trás de suas costas, por aqueles que usaram suas vitórias contra os reacionários. A questão no momento é que esse é talvez seu único momento de paixão pessoal, excetuando um único lampejo em seus percalços de juventude. E ele mais uma vez luta contra seus inimigos com um tição. E ainda assim, mesmo nesse apocalipse isolado de ira, há uma frase que pode servir aos homens que em qualquer circunstância se inflamem por causas muito menos importantes. Se há uma sentença que poderia ser gravada em mármore como representante da mais calma e duradoura racionalidade de sua singular inteligência, é uma sentença que flui com todo o resto dessa lava ardente. Se há uma frase que resiste perante a história como típica de Tomás de Aquino, é aquela frase sobre seu próprio argumento. Abre aspas. Ela, minha refutação, não é baseada em documentos da fé, mas nas razões e afirmações dos próprios filósofos. Seriam todos os doutores ortodoxos, em suas deliberações, tão razoáveis quanto foi Aquino em sua ira? Lembrariam todos os apologistas cristãos esta máxima? E a gravariam em grandes letras na murada, antes que a fixassem lá quaisquer de suas teses?
No ápice da sua fúria, Tomás de Aquino compreende o que muitos defensores da ortodoxia não entenderão. Não é bom dizer a um ateu que ele é ateu, ou acusar a quem nega a imortalidade com a infâmia de negá-la, ou imaginar que alguém pode forçar um oponente a admitir que esteja errado, provando que ele está errado com base em princípios alheios, que não são seus próprios. Depois do grande exemplo de Santo Tomás, estabelece-se o princípio, ou mantém-se o que desde sempre já se havia estabelecido, que ou nós nunca devemos argumentar com homem nenhum, ou devemos fazê-lo em seus próprios termos, não nos nossos. Podemos fazer outras coisas em vez de argumentar, segundo nossas opiniões acerca do que seja moralmente permissível. Mas se argumentamos, devemos argumentar acerca das, abre aspas, razões e afirmações dos próprios filósofos. Fecha aspas. Esse é o senso comum de um ditado atribuído a um amigo de Santo Tomás, o grande São Luís, rei de França, que pessoas superficiais citam como um exemplo de fanatismo, cujo sentido geral é esse: que devemos argumentar com um infiel como um filósofo faria. Ou então, abre aspas, enfiar nele uma espada tão profundamente quanto possível. Fecha aspas. Esse é São Luís, né? Um filósofo de verdade, mesmo da escola oposta, será o primeiro a concordar que São Luís estava sendo inteiramente filosófico. Assim, na última grande e controvertida crise de sua campanha teológica, Santo Tomás de Aquino conseguiu dar aos seus amigos e inimigos não somente uma lição em teologia, mas uma lição de controvérsia. Ele foi um homem com um enorme apetite para controvérsias, uma coisa que existe em alguns homens e não em outros, em santos e pecadores. Mas depois desse grande e vitorioso duelo com Siger de Brabante, ele foi subitamente subjugado por um desejo por silêncio e repouso. Ele disse uma coisa estranha sobre esse seu estado de ânimo para um amigo que surgirá num lugar mais apropriado adiante. Ele se voltou para as extremas simplicidades de seu ambiente monástico e pareceu nada desejar, exceto uma espécie de retiro permanente. Uma solicitação que lhe chegou do Papa, que estipulava alguma missão ou disputa diplomática adicional. E ele aprontou para obedecer. Mas antes que vencesse alguns quilômetros de caminho, ele faleceu. Então, aqui termina o capítulo, né, com essa extraordinária batalha de Santo Tomás, não só para vencer como Chesterton chama aqui, os reacionários que estavam temendo Aristóteles, um pagão que vinha com aroma, um pagão grego, né? Que vinha com aroma muçulmano, não é? Invadir a cristandade. Não é?
Ele venceu esses reacionários da igreja. E na esteira dessa vitória, ele se defrontou então com Siga de Brabante, que tentou usar a sua vitória para deformar os seus argumentos, né? E para trair a sua obra, né? Esse capítulo, que eu não sei mais agora o título dele, é o capítulo 3, a Revolução Aristotélica, né? Que nós acabamos de terminar. E aqui vamos começar o capítulo 4. Esse capítulo 4 também é um capítulo extraordinário, sobre uma heresia que nunca deixou de atacar a igreja. Nunca. Desde os primórdios do cristianismo, essa heresia nunca nos deixou em paz. Não. E ela até hoje ataca a igreja. Não. Então, o capítulo 4 tem o título Meditação sobre os Maniqueus. Há uma anedota casual acerca de Santo Tomás que o ilumina como um relâmpago, não somente por fora, mas também por dentro. Pois ela não só o mostra como uma personagem, e mesmo como uma personagem de comédia, mas também como que por um instante desnuda sua mente. É um incidente trivial que ocorreu um dia, quando ele foi relutantemente arrastado de seu trabalho e podemos quase dizer de sua diversão, pois ambos se encontravam para ele no incomum hobby de pensar, que para alguns homens é muito mais inebriante que a simples bebida. Ele declinava grande número de convites sociais, de cortes reais e de príncipes, não porque era inamistoso, pois ele não era, mas porque estava sempre brilhando por dentro, com planos realmente gigantescos de exposição e argumento que preenchiam sua vida. Em uma ocasião, contudo, ele foi convidado à corte do rei Luís IX de França, mais famoso como São Luís, e por alguma razão as autoridades dominicanas de sua ordem lhe disseram para aceitar. Então, ele imediatamente assim o fez, sendo um frade obediente, mesmo em seu dormir, ou melhor, em seu permanente transe de reflexão. É uma história que vai contra a hagiografia convencional, que às vezes tende a fazer todos os santos parecerem o mesmo. Embora não haja homens tão diferentes uns dos outros quanto os santos, nem mesmo os assassinos. Essa frase de Chesterton é uma das minhas preferidas. Né? Vocês já, talvez, me viram repeti-la. Né? Não há homens tão diferentes uns dos outros quanto os santos, nem mesmo os assassinos. E dificilmente haveria um contraste mais completo, dada a essência da santidade, do que entre Santo Tomás e São Luís. Aqui vai ter uma brevíssima comparação desses dois santos também, né? São Luís nasceu um cavaleiro e um rei, mas era um daqueles homens em quem certa simplicidade, combinada com coragem e energia, torna natural, em certo sentido fácil, o desempenhar de qualquer obrigação ou ofício direta e prontamente, por mais oficial que seja. Ele era um homem em quem a santidade
e a sanidade não se desentendiam. Em ambas estavam em ação. Ele não era muito de pensar, no sentido de teorizar muito. Mas mesmo em teoria, tinha um tipo de presença de espírito que pertence ao raro homem realmente prático quando este tem de pensar. Ele nunca dizia a coisa errada e era um ortodoxo por instinto. No antigo provérbio pagão sobre reis serem filósofos e filósofos reis, há certo equívoco relacionado a um mistério que somente o cristianismo poderia revelar. Pois, embora seja possível um rei desejar muito ser um santo, não é possível um santo desejar muito ser um rei. Um bom homem dificilmente sonhará em ser um grande monarca. Mas tal é a liberalidade da Igreja que ela não pode proibir, mesmo um grande monarca, de sonhar em ser um bom homem. Aqui o Chesterton trabalha os tais paradoxos, né? Ele joga com os aparentes paradoxos, né? E de uma maneira simplesmente genial, né? Mas Luís era um simples soldado que não se importava particularmente em ser rei, nem tampouco em ser capitão ou sargento, ou assumir qualquer outro posto em seu exército. Agora, a um homem como Santo Tomás desgostaria muito ser rei, ou estar envolvido com a pompa e a política dos reis. Não somente sua humildade, mas certo fastio subconsciente e refinado desgosto por futilidades, não raro encontrado em homens moderados e eruditos com mentes vastas. Teriam realmente evitado que ele fizesse contato com a complexidade da vida da corte. Ademais, ele sempre ansiou, toda a sua vida, em manter-se longe da política. E não havia um símbolo político mais evidente, ou em certo sentido mais desafiador, naquele momento, do que o poder do rei em Paris. Paris, naquela época, uma verdadeira aurora borealis, um sol nascente setentrional. Devemos perceber que regiões muito mais próximas a Roma apodreceram com paganismo, pessimismo e influências orientais, das quais a mais respeitável foi a de Maomé. Provença e todo o sul estiveram repletos de uma febre de niilismo ou misticismo negativo, e do norte da França vieram as lanças e espadas que arrasaram a coisa anticristã. Ele está falando aqui dos albigenses, né? Da heresia cátara. Da França setentrional também surgiu aquele esplendor de arquitetura que brilha como espadas e lanças. As primeiras torres pontiagudas do gótico. Falamos agora de construções góticas cinzas, mas elas devem ter sido muito diferentes quando se levantaram brancas e resplandecentes nos céus setentrionais, parcialmente discerníveis pelo ouro e cores brilhantes. Um novo voo da arquitetura, tão surpreendente quanto aeronaves. A nova Paris
que nos legou São Luís deve ter sido uma coisa branca como lírio e esplêndida como a oriflama. Era o começo da nova grande coisa. A nação da França queria romper e superar a antiga querela do Papa e do Imperador, na região da qual veio Tomás. Mas Tomás veio muito relutantemente. E se podemos dizer isso de homens tão gentil, de mau humor. Quando entrou em Paris, se lhe mostraram, na colina, aquele esplendor de novas torres. E alguém disse algo assim: quão grandioso deve ser possuir tudo isso. E Tomás de Aquino apenas murmurou: preferiria ter aquele manuscrito de Crisóstomo que não consigo obter. Ele preferia isso a ter possuir todo aquele esplendor parisiense, né? De algum modo, eles conduziram aquela massa relutante de reflexão a um assento no salão do banquete real. E tudo o que sabemos de Tomás nos diz que ele foi perfeitamente cortês com aqueles que com ele conversaram, mas falou pouco e foi logo esquecido no meio do mais brilhante e ruidoso alarido do mundo. O som da fala dos franceses. Aqui Chesterton usa toda a sua espirituosidade, né? Ele fala do mais brilhante e ruidoso alarido do mundo, o som da fala dos franceses. Sobre o que falavam, não sabemos, mas eles esqueceram tudo acerca do grande e gordo italiano em seu meio, e parece muito possível que ele os tenha esquecido completamente. Silêncios súbitos acontecem mesmo numa conversação francesa. Aqui é toda a ironia fina de Chesterton. Silêncios súbitos acontecem mesmo numa conversação francesa. E uma dessas interrupções aconteceu. Há tempos, nenhuma palavra ou movimento provinha daquela enorme massa vestida de branco e preto, como retalhos em roupa de luto, que o marcava como um frade mendicante nas ruas, e contrastava com todas as cores, padrões e quadriculados daquela primeira e fresca alvorada da cortesia cavalheiresca e da heráldica. Os escudos e pendões triangulares e as torres pontiagudas, as espadas triangulares da cruzada, as janelas pontiagudas e capuzes cônicos, repetiam em todos os lugares aquele novo espírito da França medieval, que em todos os sentidos vinham direto ao ponto. Mas as cores dos casacos eram alegres e variadas, com pouco a censurar por sua riqueza. Pois São Luís, que tinha uma especial qualidade de ir direto ao ponto, disse aos seus cortesões. Ele usa direto ao ponto aqui, é pena que a tradução nunca consegue chamar, né, atenção para isso. E porque ele usa
ele usa, ele tá descrevendo torres pontiagudas, espadas triangulares da cruzada, janelas pontiagudos e capuzes cônicos. Todos isso têm uma ponta, né? Então ele fala que tudo isso vinha direto ao ponto, como se tivesse atingido o ponto através da extremidade da espada ou dos capuzes cônicos, né? Então, pois São Luís, que tinha uma especial qualidade de ir direto ao ponto, disse aos seus cortesões, abre aspas, a vaidade deve ser evitada, mas todo homem deve se vestir bem, segundo o seu posto, a fim de que sua esposa possa amá-lo mais facilmente. Olha que sabedoria de um santo, né? Mesmo o santo sabe do poder que a esposa exerce, né? E então, subitamente as taças saltaram e balançaram, e a grande mesa tremeu, pois o frade golpeara a mesa com seu enorme punho, como com um porrete de pedra, com um barulho que assustou a todos como uma explosão. E exclamara numa potente voz, mas como um homem dominado por um sonho. Abre aspas. Abre aspas. E isto liquidará com a questão dos maniqueus. Fecha aspas. Então, ainda comentando sobre a frase de São Luís, a Juliana está falando aqui. Estamos vingadas, Cristina. Sim, as esposas estão vingadas, né? Você vê, o São Luís fala aqui muito interessante, né? A vaidade deve ser evitada, mas todo homem deve se vestir bem, segundo seu posto, a fim de que sua esposa possa amá-lo mais facilmente. Ele estava preocupado aqui apenas com a esposa, né? Não era com... Hein? Posso falar aqui rapidinho? Pode. Só eu fiz uma ligação com aquele comentário que nós fizemos semana passada das roupas, de perna e tudo mais. Cristina falou, isso. Poxa, eu gosto, né? Vocês lembraram? É, exatamente. É porque... E naquele contexto que a gente estava discutindo, a gente nem estava discutindo a respeito da esposa, né? A gente estava discutindo a respeito de se vestir bem em certos ambientes, em certas... Mas ele não, ele está falando aqui para agradar a esposa, né? A Maria Cristina está falando aqui, que bom que eu estou ouvindo com meu marido aqui. Muito sábio esse São Luís. Esse é o... É curioso isso, né? Porque esse é uma espécie assim de bom senso divino, né? Que os santos têm, né? Assim, é muito curioso isso. A gente imagina que o santo ele está pensando em altas coisas, altas esferas. Não, ele está pensando sobre a realidade dele, da vida dele, né? Então, imagina nessa balbúrdia dessa festa na corte de São Luís, né? A quantidade de brindes, os cortesões todos lá, né? Conversando, alegre, sobre assuntos lá que interessavam para ele, né? E essa figura estranha, né? Essa massa estranha, caladinho, de repente, né? O Santo Tomás bate na mesa onde ele estava sentado, né? E treme tudo, né? Treme tudo. E
E ele emite então essa frase, né? E isto ninguém sabe o que era, né? Liquidará com a questão dos maniqueus. Então veja, ele estava pensando nos hereges, né? E ele estava argumentando internamente com os hereges, né? Ele estava discutindo mentalmente com os hereges. Então vamos ver agora o que São Luís faz, né? Porque isso aí é uma afronta, né? Isso numa festa real, né? Você dá uma cacetada numa mesa assim, é uma afronta terrível ao rei, né? O palácio de um rei, mesmo quando é o palácio de um santo, tem suas convenções. Um choque fez tremer toda a corte, e cada um sentiu como se o frade gordo da Itália tivesse jogado um prato no rei Luís, ou tivesse golpeado sua coroa. Todos olharam timidamente para o assento terrível, que foi por 1000 anos o trono dos capetos, e muitos ali estavam presumivelmente preparados para lançar pela janela o grande mendigo de preto. Mas São Luís, simples como parecia, não era apenas uma fonte medieval de honra ou mesmo de misericórdia. Era também a fonte de 2 rios eternos. 2 rios eternos. Da ironia e da cortesia da França. Olha que entendimento que tem de uma nação, né? De um povo, né? E ele se voltou para seus secretários, ordenando-os em voz baixa para que pegassem seus blocos de anotação e se aproximassem do assento do polemista distraído e tomassem nota do argumento que acabara de lhe ocorrer, porque deve ter sido um argumento muito bom e ele poderia esquecê-lo. Detive-me nesta anedota, como disse, porque é uma das que nos oferece um instante de uma grande personalidade medieval. De fato, de 2 personalidades medievais. Mas ela é também especialmente adequada para ser considerada como uma espécie de momento decisivo, por causa do vislumbre que fornece a principal preocupação do homem e o tipo de coisa que poder-se-ia encontrar em seus pensamentos se fossem surpreendidos a qualquer momento por um espião filosófico ou por um buraco de fechadura psicológico. Não foi por nada que ele estava ainda remoendo, mesmo na alva corte de São Luís, acerca da nuvem negra dos maniqueus. Então, deixa eu ler só mais um parágrafo e a gente interrompe a leitura. Este livro tem como objetivo ser apenas o esboço da vida de um homem, mas deve pelo menos tocar levemente, mais tarde, acerca do método e do significado, ou acerca do que nosso jornalismo tem o hábito aborrecido de chamar de mensagem. Algumas poucas páginas inadequadas devem ser devotadas ao homem em relação à sua teologia e filosofia. Mas o que desejo falar aqui é, a um tempo, mais geral e mais pessoal. Mais até
do que sua filosofia. Comece, portanto, aqui, antes de qualquer conversa técnica sobre sua filosofia. Trata-se de algo que pode, alternativamente, ser chamada de sua atitude moral ou sua predisposição temperamental, ou o propósito de sua vida no que concerne aos efeitos humanos e sociais. Pois ele sabia, melhor que muitos de nós, que não há, nesta vida, exceto um propósito, e este está além desta vida. Mas se queremos colocar de forma pitoresca e simplificada o que ele desejava para o mundo e o que era o seu trabalho em história, à parte suas definições teóricas e teológicas, bem podemos dizer que ele queria dar um golpe e liquidar os maniqueus. Então eu paro por aqui a leitura de hoje. Nós estamos na página 89, né? E devo dizer aqui, né, lembrar para vocês uma coisa muito curiosa, né, que é o seguinte: os maniqueus foram aqueles inimigos contra os quais Santo Agostinho lutou. Só para colocar uma perspectiva histórica para vocês, a diferença em séculos, né, entre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino é mais ou menos a diferença nossa para Santo Tomás. Então, olhando daqui para o passado, né, a diferença nossa e Santo Agostinho, São Tomás de Aquino está no meio dessa diferença temporal, né? Vocês vejam a resiliência dessa heresia. Aqui, Santo Tomás de Aquino vai retomar a luta de Santo Agostinho contra os maniqueus. Lembrando, Santo Agostinho foi um maniqueu, né, antes de ser católico, tá certo? E é por isso que eu disse inicialmente, né, que essa heresia ela nunca acabou. Nunca. E é um mistério isso, né? Porque assim, parece que essa heresia tem algo de constitutivo. Quer dizer, essa heresia parece ser uma herança que nós trazemos dentro de nós junto com o pecado original. Uma coisa que nos constitui. Essa tentação do maniqueísmo, que é simplesmente a gnose, nos nossos termos, né? Ela parece ser uma coisa que está sempre dentro de nós e que explode quando a fé de uma época se torna fraca. Digamos que é uma heresia à espreita, que sempre fica esperando o momento certo para se manifestar. Ela existe sempre em potência dentro de nós, de cada um de nós, né? Então nós vamos ver aqui na quarta, né? Amanhã não teremos a leitura. Amanhã nós estaremos comemorando o dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa protetora do Brasil, né? Mas na quarta nós retomaremos então aqui na página 89,
Eu pergunto se há alguma observação, alguma pergunta sobre a leitura de hoje. Eu levantei a mão. Já, então, pode falar. Eu pergunto o seguinte: existe hoje, né, alguma instituição, alguma característica desses bandos, né? Porque tá cheio de bando para cá, bando disso, bando daquilo, que a gente vê notoriamente características maniqueístas ou não? Você diz um bando, digamos assim, que a gente possa fazer um contorno sobre eles? Pois o bando dos liberalistas, o bando dos católicos limpinos, o bando, sabe esses bandos? Não, eu te falo o bando. O bando são todos os modernistas. Todos? Todos. O modernismo, ele é uma, vamos dizer assim, uma ideologia, uma ideologia teológica, se podemos usar esse termo, né? Eivado de maniqueísmo, né? Mas não só. Esse é que é o problema. Está misturado. É por isso que a caracterização de São Pio X é tão precisa, né? Que é a seguinte: o modernismo é a síntese de todas as heresias. Ele disse isso na Pascendi, quando ele estava tentando fazer o que a igreja sempre fez com heresias. Ou seja, ele estava tentando definir a essência da heresia, dar um nome para ela, para depois combatê-la ponto a ponto. Então, na hora que ele estava descrevendo para nós a heresia, é que ele tem essa frase: o modernismo é a síntese de todas as heresias. Ou seja, ela tem um conteúdo nos seus... Não, veja bem. O modernismo é a síntese de todas as heresias. O que isso quer dizer? Que todas as antigas heresias contra as quais a igreja lutou está contido no modernismo. As mais ferozes heresias contra as quais a igreja lutou foram sempre eivadas de maniqueísmo. Maniqueísmo é uma espécie de fonte geradora de heresias. Então, o modernismo está eivado de maniqueísmo. Eivado de maniqueísmo. De gnose. Ciência versus religião. Como é que é? As duas cabeças, ciência versus religião. Todo o dualismo do racionalismo, toda essa... inclusive existe o dualismo, inclusive na ciência, existe a gnose científica. Em todos os lugares nós estamos hoje impregnados dessa praga do maniqueísmo, né? E então há grupos mais chegados, outros menos chegados ao maniqueísmo, mas todos os grupos modernistas estão eivados disso, né? Em documentos da Igreja, né, do Concílio Vaticano II, existe a expressão centelha divina. Essa expressão centelha divina é maniqueísta. Por exemplo, outra coisa maniqueísta que a gente vê sempre é a ideia da salvação universal, que é derivada da centelha divina. A ideia de que todos se salvarão. A ideia que a gente vê expressa, por exemplo, em homilias das missas de Requiem,
hoje em dia, modernas. Ah, esse é um homem muito bom, sempre viveu honestamente. Às vezes nunca tinha praticado a religião, obviamente, né? Hoje ele está no céu. Quer dizer, a ideia de que nós não precisamos rezar pelas almas dos mortos, porque eles estão no céu. Né? Foi um bom pai de família, criou uma família e tal, não deixou passar necessidade de ninguém. Esse homem está no céu. Isso é maniqueísmo. Isso é a teoria da salvação universal. Não é? A teoria, as impressões que a igreja passa de que não há pecado original, né? Todo homem pode se salvar, independente da religião em que ele está, né? A questão das sementes da igreja que há em todas as religiões, isso é maniqueísmo. Veja, é um vastíssimo. O maniqueísmo é um vastíssimo panorama no qual hoje nós estamos inseridos. Vastíssimo. Então, essas atitudes maniqueístas, elas pipocam em todos os lugares, em todas as homilias, em todas as encíclicas. Tá certo? A Maria Cristina tá. Ouvimos esses comentários sempre. Sempre. Eu estou sempre falando, na verdade, assim, eu até acho que eu me canso um pouco de mim mesmo, porque assim, eu estou sempre falando quase que a mesma coisa, né? A gnose é maniqueísta ou o maniqueísmo é gnóstico? O maniqueísmo é uma linha da gnose. É uma expressão da gnose que ficou historicamente chamada maniqueísmo. É só por causa do problema histórico. Tá? Foi uma das linhas do maniqueísmo que seduziu Santo Agostinho. Veja quanto é sedutor o maniqueísmo. Tá? É só vocês pensarem o seguinte, gente. Como é que a vida de vocês melhoraria 100%? Transformaria da água em vinho? Se vocês considerassem que cada um de vocês, cada um de nós, já estivesse salvo, nós não precisávamos fazer coisas para ser salvos. Se nós acreditássemos que nós temos dentro de nós uma centelha divina aprisionada, que essa centelha divina é que nos garantirá, porque nós somos deuses. No fundo, nós somos deuses. Então imagina a vida, que beleza que ela seria. Né? Não só nós, cada um de nós, temos Deus dentro de nós, mas também cada uma das criaturas tem uma centelha divina dentro dela. Ou seja, a pedra tem, a planta tem, os animais têm. Tá certo? Então, imagina agora, veja um aspecto do maniqueísmo que não tem assim uma, digamos assim, um impacto religioso, mas é puramente maniqueísmo, gnose, né? Que é esse movimento atual de igualar animais com o homem. Ora, se no cachorro tem uma centelha divina, esse cachorro tem que ter os mesmos direitos que eu. Então, todo esse movimento dos defensores dos animais é encharcado dessa ideia da centelha divina espalhada por toda a natureza. Tá? Quer dizer, quem não entende como é a presença de Deus no mundo,
de forma correta, como Santo Tomás explicou, cai no maniqueísmo naturalmente. A Ana Paula fala assim, não sei porquê, mas me dá medo de pensar assim. Pensar assim é o modo de pensar das pessoas hoje em dia, né? Deixa eu personificar mais ainda para vocês entenderem o que é maniqueísmo na vida da gente. Sabe essas eu lembro, quando eu vou falar aqui, mas estou lembrando das expressões que a Cristina usa, né? Sabe essa geração mais velha de hoje, que não que está desesperada frente à morte, que faz plásticas 1000 vezes, que são todos tatuados, tanto velhos quanto velhas? Pois é, o que sobra para esse pessoal é acreditar no maniqueísmo. É acreditar que todos estão salvos. Porque eles não querem se converter. Eles não querem se converter. Então a saída é acreditar que esse negócio de conversão é uma balela. Tá certo? Então o maniqueísmo é sempre uma saída para essas pessoas. Então eu poderia ficar aqui dando milhares de exemplos para vocês de maniqueísmo. Maniqueísmo é a forma mais idiota de você fugir das exigências morais do catolicismo. Tá certo? Então, assim, maniqueísmo pode ser visto como um estudo de coisas antigas. Mas quem encarar maniqueísmo como isso, estará completamente errado, na melhor das hipóteses. Ou pode ser, inclusive, um maniqueísta, que tenta disfarçar o seu maniqueísmo, desprezando o estudo que a igreja faz do maniqueísmo. Né? Mas eu acho que a Juliana levantou a mão, ou Juliana? Só um pouquinho antes, ou Cristina. Peraí, que dá um delay aqui. Tá bom, pode falar. Não, é só para falar o seguinte, eu demoro bastante para pegar umas coisas assim, não sou dos seus melhores alunos, não. O delay não é só do celular, não, né? Não. E o negócio é bem carrocinha. Agora, o senhor sempre falou assim, a gnose está lá no paraíso, lá no Jardim do Éden. Tá. Aí eu fico, gente, como é que... Eu não consegui isso, era uma coisinha, uma caixinha que faltava, né, eu ir lá vasculhar. Fechou aí direitinho. Essa descrição que o senhor fez aí, do maniqueísmo, de tudo isso daí, me lembrou a cobra, o bate-papo da cobra, da serpente lá com a Eva. Ué. O Adão e Eva teve uma recaída no maniqueísmo. Esse é o pecado original. Vós sereis como deuses. Assim, exatamente, vós sereis como deuses. Então, assim, o senhor falava isso lá da gnose, mas eu não conseguia compreender, porque parece uma coisa assim, muito didática, né? E agora não, a chavinha caiu. Pois é, virou. Parece esquemático o que eu falo, mas é a coisa mais prática que existe. Nós praticamos isso o tempo inteiro. Nós repetimos o pecado original o tempo inteiro. Infelizmente. O tempo, exatamente. Isso mesmo. Mas a Cristina ia falar alguma coisa. Eu ia só dizer que toda a minha busca, digamos assim, desde muito nova, eu deparei com várias filosofias, religiões, espiritualidades, não sei o quê, sempre tendo a Igreja Católica como a minha religião oficial. Professor, toda a catequese católica, todo o ensino católico foi substituído. É quase impossível não ser maniqueu. Não tem essa história da centelha divina.
quem não é maniqueu pela busca, e essa invasão das religiões orientais no Ocidente, ela foi avassaladora. Uhum. Nossa catequese foi totalmente substituída. Uhum. E eu vejo assim que quem não é maniqueu por busca é por atitude, é como se não houvesse outra forma de ser, essa arrogância, desobediência, Uhum. esse estado de, essa certeza de salvação que as pessoas chegam no fim da vida, é quase impossível sair disso. Agora, gostei aí da Juliana lembrar da nossa conversa aí sobre a questão do bem vestir. Saindo um pouquinho da questão do maniqueu, eu volto a dizer, essa questão é também revolucionária e contra-revolucionária, porque as pessoas mais atacadas, existe digamos, um ataque a quem tenta se manter, eu falo no meio conservador, especialmente católico, a quem tenta se manter de alguma forma de acordo, digamos assim, em comportamento, tentando se enquadrar num modo de viver, digamos assim, mais esteticamente estruturado. Há uma crítica, um ataque até a isso. Ô professor, como os católicos tradicionalistas são perseguidos, até nisso. É o que eu vejo nas redes, sabe? É impressionante. Mas a questão dos maniqueus, ela é superior, é só... Nós nos divertimos muito aí com esse assunto, né? De investir. É só isso. E se eu pudesse dizer, há também uma certa mala interpretação por parte, inclusive, dos tradicionais sobre o que é se vestir modestamente. Parece que na nossa cabeça tem uma ideia que é vestir-se modestamente tem algo de lúgubre, de sombrio. As próprias vestimentas, muitos têm um certo medo de usar cores nas vestimentas. Parece que há um certo sentimento de que vestir-se modestamente há de ser vestir preto, marrom, cinza. Só assim nós estaremos vestidos modestamente. Isso para isso precisa uma dose de idade média, né? Uma dose de cores, né? Uma dose de alegria, né? A modéstia, ela é uma espécie de tristeza. Então, até aí, nós somos atacados pelo calvinismo, né? Por esse gelo calvinista, né? Mas isso é um assunto... Olha, eu gostei demais da regra de São Luís, tá? A gente se veste, tá certo? Bem para agradar a esposa, os homens, né? Isso para mim é uma coisa... É uma regra infalível, né? Assim, muito legal, assim. O inverso também pode existir. Não, claro. Se a esposa do rei da França pudesse falar alguma coisa, ela ia falar isso. Certamente. Agora, só mais um adendo. A modéstia não é igual feiura.
Pois é, pois é. É assim, é um pouco isso. Eu falo na lata. Um pouco isso, né? Eu até não diria feiura, porque assim, eu acho que as cores mais sóbrias também são bonitas, né? Mas parece que nós temos uma certa nostalgia das matronas portuguesas, né? Que se vestiam de preto, de cinza, enfim. Nós temos que ser modestos, alegres. A modéstia não tem que. Mas essas viúvas, né? As enlutadas. Pois é, parece que a modéstia, em certo aspecto, em certos grupos, ela é encarada assim. A gente tem que estar sempre de luto por alguma coisa, né? E isso não tem nada Professor, de católico. Nada. eu o tempo inteiro que eu estou falando aqui da modéstia, eu estou pensando muito nos homens. No caso das mulheres, nosso problema é outro, né? Não é só o problema do pudor, que isso deve ser uma coisa natural. Uma pessoa elegante é uma pessoa modesta, não tem como não ser diferente. Não pessoa tem. elegante, uma mulher elegante, ela usa pano suficiente. Isso. Faltou pano, a deselegância já foi embora. Já. Né? Nosso problema hoje é que o senso de estética ele está perdido. Tá. Estética e também toda a combinação, todas as cores. Então, assim, a mulher modesta, tida, né, no meio tradicionalista, aí a gente já passa por um outro padrão, que é a capacidade de se vestir coloridamente ou não, mas de forma harmônica, atrativamente também para os homens. Porque ninguém, olha, nenhum homem quer andar com um saco de batata colorido lá. Então, claro, assim, claro. Então tem toda umas nuances. Agora, eu sempre chamo, assim, toda vez que eu falei sobre isso, a espécie era o homem mesmo. Mas o senhor está certíssimo em relação às cores. Não, e tem uma coisa da modéstia que não é só de roupa, né? É de modos. Comportamento, claro. Né? Né? Porque assim, eu imagino professor, Pode falar. Um assunto importante, porque aí eu vou voltar na questão das mulheres. Nós fomos criados não só nesse ambiente dominado pelo maniqueísmo, pelo dualismo, pela ideia de centelha divina, a mulher foi alçada numa obrigação de protagonismo. Isso é o peixe na água. A gente não enxerga mais essa questão. Não. Nós todos. Então, assim, nós não enxergamos que no nosso comportamento... Eu falo porque 30 anos de serviço público com mulheres sendo elevadas... Olha, teve um tempo no meu trabalho que os 5 principais cargos de até 4º escalão no meu trabalho eram ocupados por mulheres. Protagonistas. E as que não eram choravam pelos cantos do tipo assim, o que eu vou contar para os meus filhos que eu fui na vida? Quer dizer, eu fui na vida, eu fui diretora, eu fui não sei o quê. Fora desse contexto, o que a gente vê nas redes sociais são mulheres, por exemplo, se lançando com digamos, um domínio de intelectualidade, que falam de forma atrevida e se colocam de forma atrevida. É uma falta de, digamos assim, de uma... olha, eu falo que é o sentimento Frida Kahlo. A Frida Kahlo, para mim, ela é a representante digamos assim, do produto que a mulher quer ser hoje. Protagonista e dona da verdade, eu falo uma coisa horrorosa. Né? A mulher abriu mão do seu papel central na civilização. A mulher é o centro da civilização, não tem jeito. Ela Preferência silenciosa. Não, ela é o centro, ela não tem jeito, é da natureza dela. Sem ela não há civilização, não é?
Sem a mulher não há civilização. E ela, de repente, foi convencida de que esse centro civilizacional é um papel muito medíocre que ela tinha. E que ela devia sair desse centro e ir para a periferia. A periferia é habitada por nós, homens. Né? E ela, então, foi convencida de que aquele centro era desprezível. O papel dela era absolutamente desprezível. Ela era um ser escravizado. Né? Imagina, o centro da civilização ser convencido de que ela era uma escrava. Né? Então, assim, e foi por isso que as mulheres aí começaram a sair na rua, queimar sutiã, as sufraguetes, né? Pelo voto da mulher nas eleições, enfim. Isso é uma calamidade. A Ana Paula levantou a mão. Eu só queria falar que a mulher, às vezes, ela quer, hoje em dia, copiar o homem naquilo que ele tem de pior. E aí, aí vira uma caricatura. E não adianta. Uma coisa esquisita. E não adianta, Ana Paula. Porque, assim, por natureza, por constituição ontológica, a mulher não vai conseguir fazer isso. O que ela conseguiu foi desorganizar toda a civilização. Porque a civilização humana, por natureza do ser humano, ela é baseada na família. E o centro da família é a mulher. Então não tem jeito. Se ela sair desse centro, desorganiza toda a civilização. Né? Então, nesse centro, ela é o equilíbrio civilizacional. Não é? A mulher tem um papel, do ponto de vista social e político, muito mais importante que do homem. E ela abriu mão disso, né? Quer dizer, ela tem os modelos, né? A Frida Kahlo, ela elegeu modelos e elas querem seguir esses modelos, né? Querem ser o que esses modelos foram, né? Então, enfim, por isso a desorganização total, né? Mas lembremos aqui que o nosso assunto principal desse capítulo é o maniqueísmo, né? E que nós vamos continuar a leitura do maniqueísmo. Eu sei que no meio aqui de tantas mulheres esse assunto é candente, né? E eu vejo completamente a justificativa disso, porque mulheres que querem ser modestas, querem ser digamos, querem seguir, né, a nossa religião, elas têm uma pressão sobre elas talvez maior do que a dos homens, né? Talvez maior do que a dos homens, certamente maior do que a dos homens, né? Porque as pressões sobre o modelo de mulher hoje em dia é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Um dos artigos que eu escrevi mais polêmicos lá no meu blog foram 2 artigos sobre o Dia da Mulher, né? Pois, se vocês quiserem ver lá, que gerou uma polêmica danada depois que eu escrevi, enfim, por causa disso, né? Porque é intocável esse assunto hoje em dia, né? Se você de alguma forma apresenta argumentos que vão contra a percepção da mulher nos dias de hoje, você é apedrejado, né? Por isso, e daí vocês veem a importância que é manter as mulheres longe do centro da civilização, que é a família. Os nossos inimigos sabem disso. A Revolução Francesa, se vocês lerem, se vocês já leram, se não, eu sugiro fortemente aquele livro Conjuração Anticristã, do Monsenhor Delacy. Lá tem claramente o plano para destruir a civilização através da mulher.
os nossos inimigos conheciam perfeitamente o poder da mulher. Então os revolucionários, eles discutiam isso em documentos escritos. Isso não é uma balela de um tradicionalista louco moderno, não. Entendeu? Isso está nos documentos dos revolucionários franceses. Nós temos que destruir a família e para isso nós temos que destruir a mulher. É simplesmente isso. Está escrito. É documento histórico. Isso não é teoria da conspiração, nem nada, não. O Cristina fala, o centro da civilização é a família. Sim. Não tem outro jeito. Né? Por isso que quando eu vou descrever, né, a nossa associação, a Associação São Felipe Neri, eu sempre digo, a nossa associação é uma associação de famílias, não é de indivíduos. Não é? Esse livro que o senhor citou, Conjuração Anticristã, tem duas, não tem desculpa para não lê-lo. Tem ele em audiolivro e PDF. E tem uma belíssima edição dele pela editora Castela, para quem prefere. É a mesma tradução do PDF, a tradução antiga, né? Pois é, esse livro ele mostra os documentos, entendeu? Esse pessoal, assim, a libido dominante também é uma boa referência, tá? É uma boa referência também. Alguém levantou a mão que eu não sei quem é, que eu perdi. Eu achei, só para falar isso. Tá. Isso daí que você falou, esse livro é isso aí, mostra as entranhas lá da desconstrução da mulher na sociedade. Isso. E se vocês completarem com o libido dominante, aí não tem mais dúvida, né? Sim. Cristina levantou a mão. O professor, é porque antes da gente polemizar aí sobre a questão, o que a gente gosta de falar, nós mulheres, o senhor, falando do maniqueísmo, o senhor expressou assim, eu estou cansada da minha voz, de repetir o que eu sempre repito. Eu queria dizer para o senhor não se cansar, professor, fica calado o dia inteiro e fala só com a gente, então, não se cansa. Mas é o que eu mais ou menos faço. Porque essa fina percepção que o senhor tem e essa capacidade de escrever e de explicar para a gente, não existe não existe no mundo nem na galáxia ninguém que vá nos explicar isso. E eu falo com o senhor sabe que já é a segunda vez que eu estou lendo o livro do São Tomás de Aquino, pegando alguma coisa aqui paralela, é praticamente impossível a gente traduzir o que está sendo falado da forma como o senhor faz, e sozinhos, e sem nenhum apoio, sem essas observações que o senhor faz, que são profundas, e que a gente, assim, eu vou falar com o senhor, eu tenho vontade de ouvir de novo todas as aulas, ler de novo, porque são camadas e camadas e camadas de, digamos assim, de compreensão que nos escapa, que ficam escondidas, formação que a gente não teve. Então, não se canse, professor. O senhor pode ficar bem animado. Não, eu do trabalho. Dominar aí esses. Não, dominar essas instituições. Não, eu tenho maior estímulo para fazer o que eu faço, mas é que às vezes eu falo assim, gente, não é possível. Eu canso da minha voz, né? Mas eu sei que é importante a repetição. A repetição é Você está acostumada. É um método de aprendizado muito, muito poderoso, né? Eu sei disso, porque eu fui professor também durante 36 anos na universidade, e sei que repetição é uma coisa interessante, porque demora para cair a ficha das pessoas, principalmente em assuntos tão complexos, né? Eu sei que é importante, eu sei que é efetivo esse método de ensinar a repetir, a Maria Cristina está falando aqui. E é um método de autoaprendizado, sabe? Eu aprendo também muito com as minhas repetições.
assim, as coisas vão ficando mais claras na cabeça de quem está explicando, né? Corção dizia muito isso, né? Que quando ele se lançou a ensinar, ele começou a aprender, né? A ensinar do ponto de vista religioso, tomista, etc. Mesmo antes, na escola da mãe dele, ele dizia: eu ensinava, eu aprendia as coisas e rapidamente tinha que ensinar. E o que eu aprendi rapidamente, na hora que eu ensinava, ficava muito mais claro para mim. E para mim sempre foi assim na minha profissão de ensinar, né? À medida em que as perguntas vão surgindo e você tem que elaborar mais o que você falou, né? Porque o aluno não tem obrigação nenhuma de entender a forma que você falou, as coisas vão ficar mais claras na sua cabeça, né? Enfim, há um movimento intelectual dentro do professor que é uma espécie de iluminação mesmo, né? Assim, você vai, no afã de explicar para o aluno, você vai percorrendo caminhos paralelos àquilo que você falou e as coisas vão se iluminando, né? É uma coisa mais ou menos natural, não tem método para isso não, pelo menos eu nunca descobri esse método não. E por isso eu sempre agradeço vocês, né? Porque vocês não imaginam, é inimaginável a compreensão que eu passo a ter na medida em que vocês me puxam a língua, né? Vocês me forçam a explicar a mesma coisa de forma completamente diferente, né? Todo professor, isso não é o meu caso, mas todo professor já sentiu isso em algum momento, né? Que o aluno te força a sair da explicação convencional e arrumar uma outra, mais ligada à vida da pessoa que te pergunta, mais ligada às circunstâncias que a pessoa que te pergunta vive, nas quais ela vive. Enfim, isso é todo um exercício intelectual absolutamente extraordinário que o professor passa, né? Felizmente, é uma das dádivas da profissão. Mas muito obrigado pelas palavras, Cristina. Eu sei bem temperar, não é? As observações de vocês pela generosidade que vocês têm. Então, muito, muito, muito obrigado de coração. Então, gente, estamos na página 89. Nós continuaremos então na quarta-feira a leitura, se Deus quiser, né? Deus lhes pague a presença, a paciência, a participação. Fiquem todos com Deus, tenham todos um santo dia, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Luís, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.